Boa noite, amada Igreja do Parque São Basílio. Boa noite aos nossos amigos, que porventura estejam conectados conosco também nesta hora. Que a graça e a paz do Espírito Santo já possa estar reinando no seu lar, ministrando o seu coração. Que seja um momento de comunhão, de louvor e adoração ao Senhor. O tema do nosso culto tem como o poder da oração. E eu creio que todo cristão realmente crê muito neste tema, o poder da oração. Sabemos que nós falamos com o Senhor através da oração. E Ele nos ouve. E modelo de oração, nós sempre conversamos com Deus, com a intercessão do Espírito Santo, e nós falamos com o Pai, mas sempre terminamos pedindo em nome do Deus Filho, Jesus Cristo. E essa conexão com Deus pela oração nos traz realmente motivação, avivamento em nossa fé, para que possamos estar cada vez mais convictos de que Deus é um Deus vivo que nos ouve através das nossas orações. E nós temos testemunhos, né, dentro da igreja, de resposta de orações. Então, é sempre uma alegria enorme saber que nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que nos ouve, um Deus que tem cuidado e tem zelado do seu povo. Então, igreja, glorifiquemos ao Senhor e sejamos sempre gratos a Deus e crendo no poder da oração. Mas nós iremos ler, neste momento, um texto bíblico que se encontra também na nossa ordem de culto, está no livro de Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Façamos essa leitura todos juntos, você no seu lar, nesta hora. Leiamos. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Que essa palavra possa ficar realmente gravada em sua mente e coração, que você possa meditar nesse texto, ler outras vezes mais na sua Bíblia, né, que você tem em casa, porque é um texto que fala muito a nós, cristãos, né, para cada dia termos essa convicção de que devemos orar, buscar a presença de Deus e, principalmente, orar um pelos outros, porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, né, que o texto não fala e outras versões nos diz assim. Então, é muito bom termos essa certeza, irmãos, né? Que nós, sendo simples, homem, como foi o texto ali falando de Elias, comparando com Elias, que era um homem comum como nós. E olha o que aconteceu quando ele orou, orando com fé e crendo que Deus responde às nossas orações. Então, a oração tem poder, que é o tema, né? O poder da oração. Nós vamos louvar também neste momento com um cântico, com a direção do nosso irmão Valcir. Boa noite, amada igreja. Convido você a ficar de pé
para cantarmos juntos Maravilhosa Graça. Se você ainda não falou com quem está perto de você aí, do seu ladinho, cumprimenta, um abraço e vamos louvar juntos com esse hino, que é um dos mais belos hinos da nossa hinologia. Maravilhosa graça, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perene, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Bem destacado aí, maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida eterna paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. A igreja, graça, que maravilhosa maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Feliz demais, irmãos, por estar aqui nesse culto de oração, podendo, mais uma vez, com a oportunidade dada por Deus de gravarmos. Feliz demais por estar vendo de novo o Fernando aqui ao piano, o Anderson, que é uma bênção também nas nossas vidas e tem nos ajudado tanto. E hoje o Fernando retornando nesse culto de oração. Feliz demais por isso. Queria orar, irmão Carlos, nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu imenso amor, pelo Teu cuidado por nós, conosco, Senhor Deus, por cada um de nós. Obrigado por Tua palavra ser viva, ser eficaz e conduzir os nossos passos, Senhor Deus, nos Teus santos e retos caminhos. Obrigado por, Senhor Deus, fazendo morada em nós por meio do Espírito Santo,
nosso coração sempre, Senhor Deus, encontra gratidão, gratidão a Ti, gratidão, consegue enxergar as Tuas bênçãos, Senhor Deus, o Teu cuidado. Então nós somos gratos. Obrigado pela vida do Fernando, que está retornando, Senhor Deus, depois de um período difícil, enfim, Senhor Deus, com muitas lutas, mas nós somos gratos por ter atuado na vida do Teu servo e também estar cuidando lá da sua família, Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela vida do Anderson. Eu quero estender essa oração, Senhor Deus, lembrando aqui da Aline, que está aqui mais uma vez. Abençoa a sua família, Senhor Deus, Bruno, enfim, todos da sua família. Obrigado pela vida do Deilton, que também, Senhor Deus, peço Tua bênção sobre a vida dele e sobre a família dele. O Renan, que aqui está, esse adolescente precioso para Ti, precioso para nós. Abençoa, Senhor Deus, os seus sonhos. Abençoa, Senhor Deus, a sua família também. Irmão Carlos, com sua esposa, seus filhos, enfim, netos, abençoa. Nosso pastor que está aqui também, graças Te damos também pela vida dele. Pedimos, Senhor Deus, continue com ele, Senhor Deus, dando-lhe sabedoria, conduzindo a sua vida, a sua história e também a sua família, Senhor Deus, conduzindo a sua família também nos Teus santos e retos caminhos. E a nossa oração, Senhor Deus, eu Te agradeço por minha vida, pelo Teu cuidado comigo, pela minha família, eu Te agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos, enfim. Te agradeço, Senhor Deus, por continuar aquecendo e aquecendo esse coração aqui, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Oramos assim então, Senhor Deus, agradecidos nesse instante, porque o fazemos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Cantamos esse hino, como o Cizinho falou, é muito lindo, maravilhosa graça. É a revelação do amor do Pai, né, para nós. E o texto, né, muito interessante para nós refletirmos, maior que a minha iniquidade. Então, a graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer de melhor para que Deus me ame mais. E não há nada que eu possa fazer de pior para que Ele me ame menos. Essa é a graça, a revelação do amor, né, de Deus sobre nós. E é com muita alegria, o Cizinho já comentou e até orou, né, falar do Fernando, né, de estar aqui conosco, de volta, e os irmãos todos envolvidos nesse trabalho. Né? E como é bom estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus, prestando esse culto e levando até você também no seu lar, para que, nesta unidade, conosco, estejamos em comunhão com o Pai, na gratidão e no amor, orando e falando com Deus. Nós temos um momento de ação de graças. Já foi feita uma oração, mas nós daremos a oportunidade para você que está no seu lar, agora tirar também uns minutos para estar agradecendo ao Senhor. Então, eu convido a você, né, fechar os seus olhos e começar a agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus pelo dia que Ele te deu, você que já pôde sair pela manhã, chegou ao seu lar, está podendo tomar parte agora neste culto. Seja grato ao Senhor pela sua vida, pelo cuidado dEle. Agradeça a Deus pela sua família. Você, marido, agradeça a Deus pela vida da esposa que o Senhor tem te dado. Você, esposa, também seja grata ao Senhor pela vida do esposo que tem estado ao seu lado. Filhos, agradeçam a vida, pela vida dos seus pais, pelos cuidados, ensinamentos que eles têm tido para com vocês. E pais também, sejam gratos a Deus pela vida dos seus filhos. São heranças do Senhor na vida dos casais. Agradeça a Deus pela vida da igreja que você faz parte, em que denominamos de Igreja Batista do Parque São Basílio, que mesmo desta maneira, ainda online, distante fisicamente, mas nesta hora, creia que estamos juntos na comunhão do Espírito, dando graças ao nosso Deus. E agradeça ao Senhor pela tão grande salvação em Cristo Jesus.
pelo sacrifício no Calvário, pôde trazer essa redenção para as nossas vidas, para a igreja, né, de Cristo. Agradeça a Deus. Coloca diante do Senhor também a gratidão dos filhos do Senhor, dos irmãos que estão naquela lista de gratidão pelas orações da igreja, que receberam a cura, resultados das orações da igreja. Como o tema do nosso culto fala que o poder da oração, quando a igreja se reúne para orar, realmente há esse poder diante de Deus, porque ela move o coração de Deus. A oração é a chave para a libertação. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir e de sua família, sempre pela dedicação que ele tem demonstrado durante todo esse tempo na orientação do seu rebanho, e por isso nós devemos agradecer também pela vida dele. Agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos envolvidos na preparação deste culto. Agradeço ao Senhor pelo ministério de louvor, a cada um que tem se apresentado, dedicado, porque tem sentido o desejo de estar participando e cultuando a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em liberdade e unidos em um mesmo Espírito, te cultuando, te louvando, porque entendemos que não há outro Deus além de Ti, em quem devemos dar toda a honra e toda a glória, e te agradecer, Senhor, pela Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, pela tão grande salvação em Cristo Jesus, pela revelação do amor de Deus o Pai, em Cristo Jesus, para as nossas vidas. Ajuda-nos a cada dia a estarmos firmados nos Teus caminhos, que Teu Santo Espírito nos conduza, de tal maneira que não venhamos a desviar-se dos Teus caminhos. Tem misericórdia de nós e recebe toda a gratidão e o louvor da Tua igreja. Assim te oramos, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Façamos a leitura também do texto que está colocado em nossa ordem de culto. Se encontra no livro de Salmos 28, verso 2. Leiamos, irmãos. Ouve as minhas súplicas quando clamo a Ti por socorro, quando ergo as mãos para o Teu lugar santíssimo. Amém. Nós vamos mais uma vez também louvar ao Senhor, sob a direção do irmão Valcer, com o cântico, né, o poder da oração. Nós já cantamos esse cântico algumas vezes, mas eu tenho alguns momentos que eu já cantei, em alguns momentos eu cantei esse cântico e que marcou demais a minha vida em relação a esse texto, essa letra. Posso lembrar agora do Grifa, ajoelhados no corredor do Brizolão, cantando esse cântico. Nossa, já cantamos isso no Rocha Faria, nós também. Enfim, vamos louvar juntos e declarar essa verdade ao nosso Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder
das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, do incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Igreja do Senhor, você pode dar um glória a Deus nesta hora, no seu lar, crendo realmente no poder da oração, como acabamos de cantar, e nós temos que, por isso, glorificar realmente ao nosso Deus, porque mesmo nós sendo homens falhos, com iniquidades, mas a palavra de Deus diz que Ele nos ouve, mesmo diante dessas nossas limitações, e é através da oração. E é por isso que acabamos de cantar e lemos no texto bíblico também, confirmando o poder da oração. Então, nesse espírito de oração, e você convicto disso, nós vamos entrar no momento de súplica e de clamor ao nosso Deus. E é quando, então, iremos colocar alguns temas para que a igreja esteja clamando, para que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações e no tempo próprio possa também responder. Então comece a orar pela igreja,
Eu sempre gosto de afirmar isso, dizendo que a igreja sou eu e você, somos nós, e para que estejamos no centro da vontade de Deus. A igreja, quando anda no centro da vontade de Deus, com certeza Ele vai responder às nossas súplicas. Então, peça a Deus, ore pela igreja neste sentido. Coloque diante de Deus também a vida dos nossos pastores, a começar pelo nosso pastor presidente, pastor Valdemir e sua família, para que o Senhor continue abençoando o teu servo, dando-lhe saúde física, emocional e espiritual, para ele estar dirigindo realmente toda esta congregação. Mas orem também pelos demais pastores auxiliares e suas famílias, para que eles estejam também firmados no Senhor e sempre ajudando a igreja quando não é solicitado. Coloque diante do Senhor também a liderança da igreja, todas as pessoas envolvidas nos trabalhos da igreja. A igreja são composta por nós, pessoas em um organismo vivo em que atua de acordo com a participação de cada um. E a igreja tem havido participação da sua membresia, das suas lideranças. Por isso, peça a Deus pela liderança da igreja. Orem a Deus pelas famílias da igreja, para que elas estejam cada dia firmadas na palavra do Senhor e podendo assim orientar suas crianças, seus filhos no caminho, para que eles, mesmo quando crescerem, não venham se desviar dos ensinamentos, como a palavra nos orienta. Orem pelos casamentos, para que os casamentos estejam também a cada dia solidificados na plenitude do amor. Durante essa pandemia, a gente viu tanta notícia de casamentos desfeitos no mundo secular. Mas porque não tem esse entendimento de que Deus sustenta, de que Deus restaura, de que Deus abençoa os lares, os casamentos. Então peçam pelos casamentos. Orem pela vida das nossas crianças, para que elas cresçam a cada dia também, seguindo os princípios e valores que são orientados através da palavra do Senhor. Inclua também os adolescentes, para que eles estejam com as suas mentes abertas aos ensinamentos dos pais e da igreja, e que sejam cada dia obedientes à palavra de Deus. E orem pela juventude da igreja. Juventude que tem tido muitas oportunidades do mundo, tentando desviá-los dos caminhos do Senhor. Mas clame a Deus pela juventude da igreja. Nós temos a lista lá de paz de oração. Você tem o nome dos jovens em que você tem orado. Que seja um momento agora de clamor ao Senhor pela vida destes jovens, para que o Espírito Santo esteja trabalhando em suas mentes, corações, levando até eles a convicção de que eles estão no caminho certo, no caminho de Jesus Cristo. Então peça pelos jovens. E orem também pela vida dos nossos idosos, para que eles sejam a cada dia fortalecidos no Senhor, mesmo em idade avançada, às vezes cansados, mas que possam sentir-se revigorados na presença do Senhor. Agora mudando o foco para o nosso país. Orem pela nossa nação, para que o Senhor possa estar sempre dirigindo os passos
da nossa nação, tomando nas suas mãos a vida daqueles que nos dirigem, e que eles possam ser temente a Deus também, fazer um governo que seja bom aos olhos do Senhor. Orem pela vida do nosso presidente, orem pela equipe de ministros, orem pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, orem pelos poderes executivo, legislativo, judiciário na sua totalidade. Que Deus esteja conduzindo a mente, desses homens que são as autoridades do nosso país. Orem também pelas forças auxiliares, civis e militares, neste momento de enfrentamento com tantas dificuldades e violências, que eles possam agir também segundo a direção de Deus. E orem pela população do nosso país, em especial a população carente, que necessitam de ajuda, que elas possam ser assistidas em suas necessidades. Que o Senhor esteja cuidando de cada um. Orem pelas pessoas que estão desempregadas, que estão à procura de um emprego. Que o Senhor também possa estar cuidando e dando a provisão de cada dia. Orem pelos empresários, especialmente aqueles que fecharam seus negócios durante esse período difícil, mas que possam ser fortalecidos e motivados a voltar aos negócios. Que o Senhor possa estar abençoando. Agora, irmãos, clamem pela vida dos missionários, os missionários que são auxiliados e ajudados pela nossa igreja. Você que sabe o nome de alguns deles, nesta hora foque no nome de um dos nossos missionários. Peça a Deus pela vida dele, para que o Senhor os guarde, para que os sustente, para que dê livramento, para que dê também a provisão necessária de cada dia, que abençoe suas famílias. Orem também pela igreja perseguida, que não tem a liberdade em que nós temos em nosso país de estar cultuando ao Senhor em liberdade, mas que o Senhor possa manter a fé avivada da igreja que se encontra nesta situação. Coloque diante do Senhor também as famílias da sociedade, para que elas possam viver também os princípios e valores da palavra de Deus, que possam experimentar a graça de Deus nos seus lares, em suas vidas. Orem pelas famílias que estão neste momento com os corações enlutados, porque perderam seus entes queridos, muitos ainda por esta Covid e de outras enfermidades. Mas que o Senhor possa derramar a paz, o consolo, o conforto em seus corações, nesta hora de dor tão difícil. Que Deus tenha misericórdia. Orem pela igreja do Senhor Jesus Cristo, também espalhada em todo o nosso país, para que ela possa fazer a diferença na nossa nação, ser um agente influenciador e que verdadeiramente possa viver o reino de Deus aqui na terra, demonstrar isso com amor. Orem pela igreja.
Agora clamem a Deus também pelas nações do mundo que estão sofrendo com esta pandemia que tem crescido nestes últimos dias, para que Deus tenha misericórdia, que dê visão e direção aos homens na condução deste processo, de cuidar das pessoas. Clamem a Deus pela vida dos profissionais de saúde, que têm estado à frente no combate a essa enfermidade. Peço a Deus também que, segundo a sua vontade, ilumine os cientistas, pesquisadores, para que possam avançar no descobrimento de uma vacina, de medicação, que possa parar, essa pandemia, mas segundo a vontade de Deus. Orem pelos enfermos, os que estão acometidos pela Covid-19, pelos que estão sofrendo outras enfermidades e dependentes da misericórdia de Deus. Lembre-se da lista de oração também que nós temos em nosso grupo de WhatsApp e Telegram da igreja. Você que é responsável por alguns nomes, coloque agora o nome desses irmãos que confiaram os seus pedidos de oração à igreja, sabendo, irmão, e crendo no poder da oração, como é o tema do nosso culto. Então clame a Deus pela vida dos enfermos. Ó poderoso Deus e eterno Pai, nós cremos, Senhor, no poder da oração. E nós cremos que o Senhor ouve o clamor da Tua igreja. Receba, Senhor Deus, essas súplicas no Teu santuário e responda segundo a Tua vontade. Mas tem misericórdia de nós e tem misericórdia de nós. É que nós pedimos em o nome de Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém. Nós teremos uma participação musical também, um louvor ao Senhor, o nosso irmão Kleber. Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está. Somente Deus, somente Deus. Ninguém tem o poder de conhecer meu interior. Homem nenhum vai dizer quem sou eu. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida. É a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, meu socorro vem de ti.
Somente Deus é quem pode entender o teu sofrer quando choras tua dor. Somente Deus, somente Deus. Ele é o Pai, o eterno Criador. Fale com Deus que Ele vai te socorrer. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída. Nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, meu socorro vem de ti. Oh, 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 somente, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída. Nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, meu socorro vem de ti. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída. Nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, meu socorro vem de ti. Oh, oh, meu socorro vem de ti. Oh, 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 meu socorro vem de ti. Amém. Amém. Obrigado, irmão Kleber, pela participação com esta bela letra deste hino. Somente Deus, né? É que nós temos falado. E continuaremos agora o nosso culto ouvindo o recado de Deus para as nossas vidas, então, com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Meus irmãos, esta semana é uma semana de fato especial. Quero anunciar que para amanhã nós já vamos ter um grupo novo dentro do WhatsApp da igreja, que é o grupo de eleições 2020. E eu preciso, meu amado irmão e minha amada irmã, da sua participação, porque nós temos deveres a cumprir com o Estado. Se na próxima semana nós já não tivermos com a nossa diretoria da eleição dos membros estatutários pronta, feita, não é acabada, nós vamos ter dificuldades, inclusive em fazer movimentações das nossas contas bancárias. Por isso, esse trabalho tem que ser encerrado no próximo domingo. Então, a partir de amanhã, os irmãos acessando, então, o Zap da igreja, os irmãos vão encontrar um grupo mencionando eleições 2020. O pastor está pedindo, porque, irmãos, nós estamos num tempo de exceção, estamos vivendo, não é?
um tempo de exceção, com uma série de dificuldades, e não está muito fácil transpor as dificuldades em relação a essa eleição. Então, conforme combinado com o nosso departamento de indicações, não é, que também com a administração, o pastor está pedindo aos irmãos que estão eleitos para a diretoria estatutária, que foram eleitos na última, não é, eleição, que os irmãos permaneçam, aceitem permanecer nesse cargo por mais um período, até passarmos toda essa questão da pandemia, para que no próximo ano, com a permissão e misericórdia de Deus, a gente possa fazer uma eleição de forma normal, tradicional. Então, estou pedindo aos irmãos que permaneçam nas suas funções, que aceitem ficar mais um período, e a participação do irmão é entrar nesse grupo de eleições de 2020 e dar o seu aval, dizendo, sim, eu estou de acordo que esses irmãos permaneçam. Se houver alguém que você ache que não deva permanecer, porque você é contrário e tem as suas razões diante de Deus, né, para ser contrário a tal pessoa, você tem o direito de se manifestar, de dizer, olha, eu sou contra A, B e C, não é? É uma eleição, então também há o princípio da democracia, não é? Mas o pastor está pedindo, não está exigindo, que eu não posso fazer isso, que os irmãos permaneçam no cargo, mas se nos atenderem todos, vai ser muito bom, já vai nos ajudar muito, não é, nesse aspecto, para nós resolvermos esta situação. Então, a partir de amanhã, os irmãos já vão encontrar esse grupo, para que domingo a gente possa já ter o resultado dessas eleições, providenciar a ata para enviar, então, ao cartório. Na sexta-feira, irmãos, nós vamos estar celebrando os 44 anos de história da Igreja Batista, da Igreja de Jesus Cristo, denominada Batista, do Parque São Basílio. Ainda enfrentando as restrições da Covid-19, mas ela não nos venceu, não. Nós vamos estar aqui gravando este culto para que no horário das 20 horas, vamos manter as 20 horas, porque é o horário que durante a semana a gente fazia os aniversários, sempre acontecendo durante a semana e começando às 20 horas, porque os irmãos estão trabalhando. Talvez alguns, né, tenham mais facilidade agora de estar em casa às 20 horas, mas nem todos, porque de certo modo a vida dentro das possibilidades está voltando à normalidade em termos de trabalho. Então, às 20 horas da sexta-feira, o carrilhão vai estar tocando e nós vamos estar abrindo solenemente o nosso culto de ação de graças pelos 44 anos de vida desta igreja, da sua igreja. Se você tem no seu coração uma razão de ser grato a Deus pela existência da sua igreja, pelo que ela tem sido para você, então você não pode deixar de assistir esse culto. Você tem de estar junto conosco. Mesmo que não seja possível a sua presença, você vai estar sentado com os seus, com quem puder, meu querido, assistindo, minha querida, assistindo esse culto e atendendo aí a orientação ou a sugestão, não é, da nossa irmã Juscelia, vice-presidente. Eu sei que em casa a gente fica mais informal, e usa uma bermuda, fica de chinelo de dedo, fica descalço. Sexta-feira não. Sexta-feira você vai se arrumar como se viesse para a igreja. Vai ficar bonito e bonita como se viesse para a igreja. Até ela sugeriu uma coisa interessante, faça um jantar. Não é chamar os vizinhos, não é possível, né? Mas faça um jantar com aquelas pessoas que estão com você na sua casa. Jante, não é? Celebre de uma forma especial o aniversário da sua igreja, porque nós aqui, dentro das limitações, vamos tentar fazer o melhor possível. E com certeza os irmãos vão também ficar surpresos e agradecer a Deus, não é, pelo que vai acontecer. Não vamos passar, não, em branco esses 44 anos, não há porquê, porque somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, não esqueça, quinta-feira começam as nossas eleições, sua participação é fundamental, porque você é membro da igreja. Sexta-feira, as celebrações dos 44 anos, né, da sua igreja. Ela sugeriu o jantar porque normalmente, quando a gente faz o culto de ação de graça, quando termina o culto, a gente vai lá para baixo, né, tem lá uma torta, tem não sei o, não vai ser possível. Aí você faz isso em casa, né? Agradeça com os seus. Então, o aniversário
da sua igreja, mesmo que você convide alguém, porque já faz parte da sua família, pode estar com você na sua casa, não é? Sem correr risco e nem trazer risco, então convide para celebrar com você, jantando ou participando daquela ceia especial. Eu vou pedir licença, irmãos, para dar uma interrompida no nosso estudo que estamos fazendo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, para fazer uma reflexão dentro desse contexto, né, que nós estamos vivendo de desafios e que sempre traz a questão do medo, não é? A baila, nós já falamos isso algumas vezes, me lembro que o pastor Anderson falou também sobre isto, não é? E outros pastores têm falado, o pastor Larrubia também, quando falou, alertou a esse respeito, e nós vamos continuar falando sobre isso, exatamente para deixar claro que nós entendemos que não estamos sozinhos, não estamos aí jogados, esquecidos de Deus, em absoluto. Aliás, mais do que nunca a gente tem aprendido o quanto Deus tem cuidado de nós. Então vamos ler o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 32. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Numa instrução de um dos maiores proprietários de ovelhas da Nova Zelândia, a criação de ovelhas na Nova Zelândia é bastante difundida, faz parte importante da economia deste que é um dos mais belos países do mundo, né? Quem visita tem esse tipo de opinião. Esse proprietário de um imenso rebanho, ele fez questão de explicar recentemente sobre a grande necessidade dos que cuidam de ovelhas em relação à atenção que se precisa ter para com esses animais. Ele deixou claro que as ovelhas, diferentes dos cães, dos gatos e alguns outros animais, não são nada espertas. Já ouvimos histórias sobre cães e gatos que, deixados a muitos quilômetros das suas casas, foram capazes de voltar aos lugares que moravam, chegando feridos, machucados, doentes, mas conseguiram retornar para surpresa, né, das pessoas que jamais imaginariam que aquele animal conseguiria ter na cabeça dele, na mente dele, né, limitada de animal dito irracional, né, condições de voltar ao lugar onde ele foi criado, onde ele cresceu, ou a casa que era dele. Mas ele disse, não façam isto como ovelha, disse esse Criador, elas jamais conseguirão voltar, mesmo que se percam próxima aos redis. Elas são capazes de se perderem de tal forma que, se não forem achadas ou cuidadas, morrerão. Quando caem em águas profundas, as ovelhas, embora nadem como todos os animais por instinto nadam, normalmente, no entanto, elas se afogam por causa do peso da lã. A lã é muito pesada e acaba levando-a, né, para o fundo. Sem a voz do pastor, se elas se misturarem às outras ovelhas, elas não conseguirão mais encontrar o rebanho a qual pertencem. Atacadas por predadores, não conseguem muitas vezes nem correr, apenas ficam balindo, não esboçam nenhum tipo de resistência. De forma, meus amados, que não é difícil, à luz disto, perceber como as muitas referências da Bíblia às ovelhas, no sentido de ovelha animal, também realmente se aplicam a nós. Temos que ter cuidados, por exemplo, de não irmos atrás das multidões, de seguirmos as multidões, de fazermos o que está sendo feito, porque a maioria está fazendo. Como ovelhas, vamos nos misturar, vamos ficar sem identidade. Com facilidade, vamos perder a nossa identidade.
Se formos atacados, provavelmente estaremos indefesos, sem argumentos realmente compatíveis com aquilo que professamos em termos de fé. À luz disso, irmãos, nós podemos pensar então mais um pouco nesta realidade que nos cerca e que nesses últimos dias tem aumentado, porque nós estamos vivenciando dias de medo. Os noticiários nos assustam. O medo tem a capacidade extraordinária de nos imobilizar. Não é de admirar que Cristo, nosso bom pastor, que nos chama de ovelhas, suas ovelhas, as quais ele lembra, ele conhece, e eu conheço as minhas ovelhas, ele diz, não é sem razões que ele continua nos dizendo, não tenham medo, ó pequeno rebanho. Pode até não ser algo lisonjeiro, mas assim como uma ovelha animal, sem direção, assustada, ameaçada, vai começar a balir e fazer o seu famoso bé, e vaguear a esmo, procurando pasto, tropeçando nas pedras, assim por diante, assim somos nós, sem Cristo. Mesmo que sejamos ovelhas de Cristo, podemos nos colocar numa situação como esta. Pedro, escrevendo aos cristãos dos seus dias, lembra, pois vocês eram como ovelhas desgarradas. E aí ele ressalta a diferença. Mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo de suas almas. 1 de Pedro 2:25. Nós ensinamos, irmãos, que a palavra pastor e bispo, não é, se aplicam normalmente ao mesmo tipo de oficial da igreja, mas já tivemos até aqui uma oportunidade de explicar que o pastor é pastor no sentido de cuidar, do carinho que deve ter, não é, com as ovelhas, que é a sua principal responsabilidade. Mas o pastor é bispo quando também cuida da administração. E esta palavra de Pedro, dando a Jesus Cristo os 2 títulos, significa exatamente isto. Jesus, como nosso pastor, cuida de nós. Como nosso bispo, ele nos orienta, ele administra a nossa vida. Porque se não for assim também, Jesus não aceita participar da nossa história. Ele quer controlar, sim, a nossa vida, fazer parte da nossa vida. E se ele faz isso, nós temos que nos confortar e acreditar na ideia de que se ele toma conta de nós, se ele administra a nossa maneira de viver, por que nós vamos ter que ter medo? Por que ter medo de uma pandemia? Por mais perigosa, por mais a sério que ela tenha de ser levada, mas por que ter medo? Nós sabemos que o medo é uma emoção muito dolorosa, que pode nos imobilizar ou causar-nos mais dor do que uma pancada física. Que tristeza enorme sente a nossa alma, quando para ela, irmãos, Deus é um estranho. Quando as nossas vozes e corações clamam a Deus, me ajude, Senhor, mas as nossas palavras, a gente percebe, elas saem abafadas, porque nós não o sentimos perto. Nós o vemos distante, nós sabemos que Ele está distante da nossa realidade. Daí sempre termos de prestar atenção àquela palavra lá em Hebreus. Busquem a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, ou busquem a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. O ver a Deus aí é nesse sentido, você não tem comunhão com Ele, você não sente perto dEle, porque você santificado foi pela salvação, mas se você não está buscando, por causa dessa santificação, da sua salvação, você não está buscando essa santidade no sentido de cada dia mais chegar próximo à estatura do varão perfeito, do parecer o mais possível com Cristo, se você não consegue, não se importa com isso, não leva isso a sério, você vai criando bloqueios em relação ao seu relacionamento com Deus. Você não o vê com os seus olhos espirituais. As pessoas não podem ver Deus em você. Imagine você como crente, aprendendo sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, e não podendo experimentar isto, porque você percebe que não está tendo acesso
ao seu Senhor. Então, meus amados, é de extrema importância, não é? Que sintam Deus como um estranho aqueles que não conhecem Jesus Cristo, aqueles que não são ovelhas de Jesus, mas não os que são. Sem um pastor, as ovelhas tropeçam, caem nos buracos, enrolam-se nos espinhos. É por isso que está declarado na Bíblia: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isaías 53:6. Sabe, meus amados, o medo tem o poder de nos fazer movermos-nos para cá e para lá, trombando uns com os outros, nos tornando incapazes de achar o caminho de volta para casa. Ou nos enfiando debaixo da cama, não é? É claro, nesses meus mais de 43 anos de vida ministerial, eu tive de me deparar, irmãos, com pessoas que tinham medo da morte, não aquele medo natural, ao qual todos nós estamos sujeitos, mas aquele medo ansioso, eu diria quase histérico. Eram pessoas cujas vidas espirituais não demonstravam intimidade com Deus e se tornaram vítimas da triste realidade que é a nossa cultura, na qual nós nos preocupamos em nos preparar para tantas coisas, mas não nos preparamos para a morte. E a própria igreja falha nisto, porque quantas e quantas vezes a igreja não se sente à vontade em ouvir e falar sobre a morte. Mas, meus amados e amadas, Jesus Cristo veio para nos ensinar a viver, mas também para nos ensinar a morrer. E é nisto que se consiste o que ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma completa. Se você não aprende a morrer, você não tem como viver a vida de fato. Se a morte para você é um pavor, se você não gosta de falar, se alguém quando fala em morte você dá 3 tapinhas na madeira, ou sai, não quero ouvir isso não, quero ouvir isso não. Querido, significa o seguinte: você não está aprendendo a morrer. Como é que você está vivendo? Como é que se pode viver assim? Como é que pode deitar no travesseiro? E quando vem aquela coisa na cabeça, e se eu não acordar amanhã? E aí? Aí você perde o sono. Aí levanta e não consegue mais dormir. Que isso? Por quê? Em Jesus. Esse é um problema resolvido. Não estou dizendo que você tem que procurar morrer, que você não possa gostar da vida. Não é nada disso. Só estou dizendo que esse é um problema resolvido. Se o Senhor tiver que levar, vai levar. Eu conheci, irmãos, a história de um pastor, um grande pastor, um dos maiores pregadores que eu já ouvi, era pastor de uma certa denominação, da qual ele não é mais, ele acabou saindo, e formando uma outra igreja dentro daquilo que ele entendia. Ele viveu um drama muito grande, um irmão muito querido da igreja, adoeceu muito de câncer, e os médicos disseram para a família: não há mais nada o que fazer. E ele orou com toda a igreja, e a igreja fez tudo o que sabia fazer em termos de oração, e fez vigília, e fez jejum, e fez, e o irmão não melhorava. De certa feita, um grupo de oficiais daquela igreja passaram uma noite em oração, clamando e pedindo a Deus que aquele irmão fosse curado, e de manhã eles foram à casa do pastor, e o pastor estava saindo, e eles encontraram o pastor e disseram: pastor, eu estou indo na casa do irmão fulano e tal. O pastor falou. Aí ele disse: então tá certo, pastor. Nós passamos a noite toda orando por ele. Então o senhor vai dizer a ele que ele vai ficar curado. Ele disse: não, eu estou indo lá preparar o nosso irmão para morrer. Foi um choque, os irmãos olharam, abriram os olhos: mas pastor, chegou a hora dele ir, meu irmão. Eu estou sentindo isso. E a função minha de pastor é ajudar a minha ovelha nessa hora. E ele foi. Chorou com o irmão e orou com o irmão. E quando voltou para casa, 2 horas depois, o telefone tocou dizendo que o irmão tinha partido. E houve revolta daqueles irmãos. A culpa foi do pastor. Ele não teve fé. É um Deus estranho, né? E
resolve atender no grupo do 8, porque o pastor não quer, não é? Mas o pastor disse, olha, aquilo me machucou muito, mas ao mesmo tempo eu não liguei muito, porque a notícia da família era a seguinte, pastor, como o papai morreu feliz, como o meu esposo morreu feliz, depois que o senhor saiu daqui, acabou todo o medo, ele respirou, ele sorriu, ele chamou mamãe, segurou mamãe pela mão, conversou um pouquinho, fechou os olhos e se foi. Como o Senhor nos abençoou. Ele disse, isso para mim basta, mas ele disse, não tive mais condições de ficar numa igreja que pensa desta forma. Aonde se crê em milagres, e tem que se crer, claro, Deus pode fazer qualquer coisa, e Deus tem feito, mas quando chega a hora, meu querido, se o Senhor chamou, vamos deixar que o Senhor pegue na nossa mão, porque chegou a nossa hora. E aí eu me lembro da irmã Maria dos Santos, que eu sou... Maria dos Santos, sim, Hospital Rocha Faria, muito doentinha, e eu consegui visitá-la, e a enfermeira me disse, pastor, não tem jeito não passa de hoje não. Lá naquele tempo não tinha sala vermelha, não sei, mas eu consegui entrar, e eu falei com ela, e eu senti, e eu disse assim, irmã Maria, como é que está com Jesus? Tudo bem, eu já até falei com ele, pode me levar, senhor, pode me levar. Levou. Naquele dia mesmo ela se foi. Irmãos, não vi medo nenhum, não vi susto nenhum, não vi pavor nenhum em relação ao que ele esperava. Tudo bem com Jesus. É para isso que ele é o nosso pastor, é por isso que nós somos ovelhas dele. No texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz, não tenha medo, pequeno rebanho, porque aprouve a Deus conceder-lhes o reino. O que é o reino? O reino é a presença de Deus ontem, é a presença de Deus hoje, é a presença de Deus amanhã. O reino é tudo que você possa imaginar em termos de cumprimento de promessa, de esperança, daquilo que nós esperamos, por causa de Jesus Cristo. E Jesus diz, não fiquem com medo, pequeno rebanho, porque Deus, aprove a Deus conceder-lhes o reino, lhes dar o reino. A concessão do reino é a afirmação que nos coloca acima do nosso passado, acima do nosso presente, acima do nosso futuro. Já que nos está assegurado o reino dos céus, ou o reino de Deus, normalmente é a expressão que nós aplicamos em relação à vida em nome de Deus que se vive aqui, as coisas que têm que acontecer em nome de Deus aqui. E o reino dos céus é quando esse reino de Deus estiver sendo experimentado, não é? Em toda a sua plenitude. Porque Jesus, então, nos pede que não tenhamos medo, ele justifica porque Deus quer nos dar o reino. E nós, irmãos, não somos ovelhas sem pastor. Ao contrário, nós pertencemos ao pastor que interfere no nosso passado, resgatando-nos da condenação do pecado, com a qual nós nascemos. Então, o Senhor nos resgata do passado. Nós pertencemos ao pastor que interfere no nosso presente, dando-nos real significado à vida, mesmo que ela esteja sendo difícil, complicado, mas em Jesus Cristo nós temos o significado real da vida. Nós pertencemos ao pastor que interfere no nosso futuro, nos preparando o lugar no qual nós vamos estar para sempre e para sempre, experimentando a vida no seu sentido maior. Então não tenhamos medo, mesmo que a Covid-19 esteja aumentando. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos então, irmãos, impetrar a bênção dos apóstolos, como o pastor tem feito, né? Nos cultos de oração, e recordando aos irmãos, amanhã, nossas eleições, dá uma entrada lá no grupo da igreja, procure lá como você pode nos ajudar a participar disso, é muito importante. Sexta-feira, 44 anos de história desta igreja. Queremos até comunicar aos irmãos que a irmã Marlene, não é, da casa de quem começou toda a história da nossa igreja, que
esteve internada por causa da Covid, está em casa, né, se recuperando. O Senhor preservou mais a vida de alguém da igreja, e que faz parte da nossa história. Temos mais alguns irmãos acometidos, não é? Temos um parente da minha esposa, a irmã Maria, que é cega, também está com Covid, sua filha também está com Covid, né? E a família tem ajudado, dado assistência lá, e nós estamos orando por eles e colocando também esses nomes diante do Senhor. E outros, né, que estão lá, sempre entrando na lista lá que o Hélio atualiza. Mas sempre temos, irmãos, razões de ação de graças. O irmão Carlos sempre começa o culto, né, agradecendo a Deus. É a primeira coisa que se faz no culto de oração, isso é muito bom, é agradecer. Né? É para pedir também, mas a gente não pode esquecer de agradecer o quanto isso é importante. Então, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a bendita consolação e orientação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco que aqui estivemos, na gravação, na transmissão deste culto, esteja com cada um de vocês que nos assistiram e ainda estão nos assistindo em sua casa ou em outro qualquer lugar, e esteja com todo o povo de Deus, espalhado agora pela face da terra, para sempre, para sempre, para sempre. Amém.